caralho, meu. Fortes fascistas! Descobri recentemente, para meu gáudio, que a Antena 3 tem um conjunto de documentários relacionados com a música portuguesa que eu experienciei como um jovem universitário, um jovem estudante do liceu ou até um jovem profissional, e eles dedicam então tematicamente alguns episódios a certas áreas da música portuguesa. Estão também no Letterboxd, o que significa que podemos ver e clicar e dar votação, não é? Porque existe esta regra não falada que se não está no Letterboxd nós não vimos, mas estes documentários da Antena 3 Docs estão todos lá. Eu já falei aqui do Uivo, de António Sérgio, da carreira deste que é o nosso educador musical nacional, o homem que sozinho levou o país às costas para nos ensinar o que é música. Desta vez quero-vos falar do documentário Uma Espécie de Punk, que aborda o punk português logo a seguir ao 25 de Abril, logo ao seu aparecimento ali entre 77 e 80 e pouco, quando o primeiro punk inglês despertou nas ruas selvagens de Londres pela mão dos Sex Pistols e se propagou ao mundo como um fogo selvagem. Não só apenas a música punk, aquele tipo de música que, como os Ramones nos ensinaram, não é preciso saber tocar nem cantar, basta ter a atitude, basta pegar numa guitarra em um ou dois acordes, ou num ou dois power chords, mandar uns gritos, criticar o sistema e fazer história. Este documentário aborda essa realidade portuguesa, sempre muito pobre, sempre muito difícil de acompanhar, nem que seja do ponto de vista económico, porque de facto as tendências vinham de Londres e o punk não é só música, o punk também é atitude, o punk também é um estilo de vida e neste caso era preciso também toda uma indumentária a acompanhar a música que os portugueses teriam que improvisar, como se fala aqui neste documentário. Fala-nos das fases iniciais das primeiras bandas punk que não poderemos considerar 100% punk, porque o punk, quando dissolvido neste caldo musical que é Portugal, vai-se depois transformar noutra coisa. Mas temos aqui, por exemplo, exemplos como os Chutes e Pontapés ou os UHF, que vieram de uma primeira vaga dessa influência punk. Os UHF, que hoje em dia são uma banda que pode até parecer um bocadinho tépida, uma banda boomer, mas de facto tem uma importância vital e poderosíssima daquilo que foi o primeiro rock, o primeiro hard rock, a primeira música que veio destruir as convenções daquilo que era a cantiga, a canção nacional. Os Chutes e Pontapés, que aqui aparecem noutro formato, os Chutes e Pontapés hoje em dia têm esta fama do tipo comum, de homens do povo, mas eles inicialmente o que os fez vir cá para cima é que eles, aliados a saberem tocar, não é? Serem dos poucos que sabiam tocar os seus instrumentos, eles também tinham esta atitude antissistema que muitas dores de cabeça lhes deu e os fez até durante os primeiros anos passar alguns momentos muito desconfortáveis. Se vocês ouvirem o primeiro álbum deles, o 78-82, vocês percebem quão subversivo é aquele som, nem que seja pelo famoso hino a Fátima que eles têm nessa fase, ou o Semen, também é uma música chocante, nem que seja pelo nome, Semen. E depois, a partir daqui, entramos então nas outras fases seguintes, que são aquilo que iria originar os Pesticida, aquilo que iria originar os Censurados, aquilo que iria originar os Mata-Ratos, todas aquelas bandas que foram granularmente sendo formadas e destruídas e recriadas para chegar a esse ponto em que nós reconhecemos, diria eu, no final dos anos 80, como sendo este punk português muito típico, este punk urbano, este punk, diria eu, muito lisboeta. Mas não é por aqui que este documentário para. Ele fala-nos também do Porto, ele fala-nos também de Trás-os-Montes, de Viseu, da Guarda, de todas as zonas de Portugal, onde as pessoas com mais dificuldades em aceder a estes conteúdos também tinham estes meios de vida e onde também comungavam o amor pelo punk. Uma parte que a mim muito me agradou
é quando se fala de Coimbra. Fala-se de Coimbra ali na fase entre, diria eu, 93, 96, 97, quando Coimbra fervilhava de cultura punk, fervilhava de cultura hardcore, porque depois este punk já estava transformado em hardcore, já estava transformado em outros géneros musicais agressivos, se calhar já ali a roçar o heavy metal, a roçar o thrash metal, já não era aquele punk puro daqueles anos 70, que de facto se calhar em abono da verdade só os Sex Pistols e Exploited e pouco mais é que foram verdadeiramente punks. E é aqui nesta cena de Coimbra que eu me revejo, porque eu durante estes anos todos acompanhei todos estes concertos, tanto no Centro Cultural de Celas como na Cave das Químicas, e para vocês terem uma ideia, isto era a Associação Arame Farpado, que era criada pelos foragidos da Placenta. Era uma associação que nestes dois espaços, que eram espaços pequenos mas que levavam centenas de pessoas, nós éramos todos magros e cabíamos todos empilhados naqueles espaços. Eles organizavam com muita regularidade concertos que estavam sempre cheios, apesar do som não ser bom, apesar dos instrumentistas não serem os melhores, apesar das bandas não serem os melhores, era um ambiente que nos deixa saudades. A Cave das Químicas era o estacionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, o que é que significava que só se podia começar a montar o material depois de todos os professores tirarem os carros, que às vezes era à meia-noite. E as bandas começavam a tocar às 3, 4 da manhã e às 6h30 tínhamos que sair porque os professores estavam à porta, alguns, para entrar. Os concertos no bairro de Celas eram numa pequena associação que eu frequento ainda com alguma regularidade. Vou lá beber café e respirar aquele ar e dizer ao senhor: eu vinha aqui quando era criança. Ok, o senhor é um velho. Pois isto de facto já foi há 30 anos que aconteceu. Esta associação tem um pequeno pavilhão onde a malta se juntava ali e bebia uns copos e estava ali a noite toda a ouvir bandas punk, como os tais Foragidos da Placenta, os Emas Foice, o Jude Sabão, que é uma banda que eu adorava e que nunca mais ouvimos falar e nem falam no documentário, os Catacumba, os Tomates Noise. Toda esta malta fala naquele documentário, todos eles adultos, todos eles já com um ar responsável de quem tem família e filhos e um emprego, e falam com o mesmo sorriso que eu estou a falar aqui agora. Portanto, vocês podem encontrar isto na página da RTP Play, na página da Antena 3, no YouTube, todos com uma excelente qualidade, não é preciso piratearem, é só chegar lá, carregar no Play, colocarem esse sorriso maroto e ficarem durante 60 minutos a apreciar aquilo que já foi e que infelizmente já não é. Fogem para o abrigo, são incinerados pelo fogo inimigo. Os olhos de um farrão também não escaparam. Sob na palma, ambos cessaram. Na palma rua zero, na palma rua zero.